Atenção você aí, cara estudante, você que está se preparando para fazer o exame, né, nacional, que é a prova do ENSEJA, ok? Você que quer concluir o ensino fundamental ou o ensino médio. Lembrando só que se você é maior de 18 anos, você poderá fazer o exame para concluir o ensino médio, mesmo não tendo concluído o ensino fundamental. Então se liga aí que as inscrições para o ENSEJA vai começar dia 7 de agosto, vai até o dia 18 de agosto, a prova é no dia 8 de outubro. Nesse momento agora eu começo o nosso curso de matemática teórico focado na prova do ENSEJA. Então se você quer gabaritar essa prova, acompanhe aí as minhas aulas no YouTube, ok? E lembrando só que se você é daqui de Brasília ou regiões do entorno, eu tenho duas turmas aqui preparando para o ENSEJA. Uma turma à noite e a outra turma final de semana, tá bom? Essas turmas são com preços super acessíveis, tá? Pessoal, com essa crise que estamos vivendo no momento, tá bom? Você que não tem condição de pagar uma escola particular para concluir o supletivo do ensino médio ou do ensino fundamental, aproveite, porque a inscrição do ENSEJA é direto no site do INEP, do dia 7 ao dia 18 de agosto, como eu já falei, e é de graça. Então você não pode perder essa chance inédita, tá bom? Porque antes da prova do ENSEJA, que vai começar agora a ser reaplicada, porque se não me foge a memória, ou foi 2002 ou 2006 a última prova, porque você só encontra algumas provas na internet, ok? Então, você tem agora uma oportunidade ímpar em 2017 de concluir o teu ensino médio ou ensino fundamental, ok? De graça, tá? E o nosso curso preparatório, ele tem um preço super acessível. Se você puder fazer esse curso presencial aqui em Taguatinga Centro, ou a turma da noite, ou a turma do final de semana, você já está convidado, beleza? E para você pegar mais informações sobre o curso preparatório presencial, ok? Você vai entrar em contato comigo que eu te passo valores e também te passo a programação, beleza? Agora vamos para a nossa aula especial aí para você que vai fazer a prova do ENSEJA. Então, dentro do bloco, né, de conhecimentos chamado conhecimentos numéricos, eu vou agora trabalhar com conjuntos numéricos, tá ok? Então, conjunto é um ente matemático, não é isso? Então você pode pegar minha aula aí sobre teoria dos conjuntos também no YouTube. Então aqui vamos trabalhar especificamente com um conjunto infinito, que são os conjuntos numéricos, tá? Em especial é cobrado aí nas matrizes de referência os números o quê? Inteiros, naturais, racionais e reais. Então vamos agora começar com o primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Representado pela letra N, tá? Aqui eu tenho entre chaves, nós temos o que mesmo? Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Então, o conjunto dos números naturais, ele não tem fim, ele é infinito. Então, os naturais sempre começam com o 0. Aí, se eu colocar aqui naturais com um asterisco, quer dizer que não entra o 0. Fica 1, 2, 3, 4, 5 e até o infinito, tá bom? Então isso aqui é o que? É o conjunto dos números, o que, pessoal? Dos números naturais. Então vimos agora aqui os naturais, tá bom? Este símbolo aqui. Agora vamos verificar o conjunto dos números inteiros, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. Por que pela letra Z? Porque nós temos o conjunto dos números irracionais representado pela letra I, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai dos menos infinito, tá? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, não precisa colocar o mais, né? 2, 3 e vai embora. Tá aqui, ó. Então tá aqui o conjunto dos números inteiros. Eu posso ter o inteiro sem o zero. É só colocar aqui um asterisco. Aí eu não incluiria o zero, tá bom? Eu posso ter
os números inteiros positivos, os números inteiros não negativos, os números inteiros negativos e os números inteiros não positivos. Como assim, Ronilson? Então, se eu tiver aqui, ó, o Z, entendeu? Com mais, tá bom? Então, eu tenho aqui os números inteiros não negativos, ok? Então, vamos lá. Quem são eles, Ronilson? Vai de 0, 1, 2, 3, 4, vai embora. Se eu colocar aqui, ó, o Z asterisco e o mais, eu vou ter os inteiros apenas positivos, tá? Então, vamos lá. O que é que eu tenho nessa primeira representação? Os inteiros não negativos e aqui os inteiros positivos, tá bom? A mesma coisa eu posso fazer para os inteiros não positivos, que são esses aqui, ó. São todos os números, incluindo zero, né? Aqui nós temos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então isso aqui são os inteiros não positivos. Agora os inteiros negativos são esses aqui. Os inteiros negativos são os números menos 3, menos 2, menos 1. Então observa aqui que você não pode esquecer essa nomenclatura. Aqui nós temos os inteiros, que inclui o zero, os inteiros o quê? Não negativos, ok? São todos incluindo zero. Os inteiros positivos, entendeu? Só são os números inteiros positivos sem o zero. Aqui nós temos os números inteiros, esses números inteiros aqui não positivos, porque inclui não só os negativos como zero, e os inteiros negativos, que são apenas os números negativos sem o zero. Então você tem que ficar atento para essa nomenclatura dos números inteiros, tá bom? Então você não pode esquecer o que eu vou te falar agora aqui. Inteiro, de modo geral, inclui os números negativos e os positivos. Os inteiros, quando eu falo aqui Z+, entendeu? Eu tenho aqui os inteiros os inteiros não negativos. Quando eu falo Z-, inteiros não positivos. Quando eu falo Z asterisco com mais, somente são os números inteiros, ou seja, não inclui nem o negativo nem o zero. Quando eu falo aqui Z asterisco menos, são os números inteiros negativos. Aí já não inclui o número zero. Beleza? Então tá aí a nossa primeira dica para você aqui sobre os números naturais e os números inteiros. Como você percebe aqui, ó, esses números aqui, eles são os números naturais, do zero em diante, né? Então, quer dizer o que, Ronilson? Quer dizer que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Quer dizer o que, pessoal? Que os números naturais estão contidos nos números inteiros. Como assim, Ronilson? Tá aqui, ó. Eu posso representar aqui, ó, naturais, entendeu? Como sendo essa bolinha, e aqui inteiros, tá? Então, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Tranquilo? Até aí? Então, de boa. Vamos agora aqui para a letra C. Para os números racionais. Então, tá aqui. Os números racionais são representados pela letra Q. Então, os números racionais, pessoal, é o conjunto, entendeu? O conjunto do x, tal que x é igual a A sobre B, onde B é diferente de zero. Olha só, essa nomenclatura aqui em forma dos números racionais. Então, o que são os racionais? São um conjunto, né, entre chaves do x, tal que x é igual a A sobre B, onde B é diferente de zero. Pessoal, em outras palavras, racionais são todos os números que eu puder colocar em forma de fração. Então, o que é o número racional?
São todos os números que eu puder colocar em forma de fração. Então vamos verificar aqui um exemplo. Se eu tiver aqui como exemplo o 0,2, 0,2 é a mesma coisa que 2 sobre 10. Então é um número racional. Se eu tiver aqui o número 0,1 e 1, isso aqui é uma dízima periódica. Eu tenho até um macete aí no YouTube, como você resolver qualquer dízima periódica. Mas essa aqui, por exemplo, é apenas o 1 dividido para 9. Então se eu tivesse 0,2222, seria o quê? O 2 dividido por 9. E assim vai. Então pega a minha aula aí sobre dízima periódica, que você vai aprender tudo sobre dízima periódica aí na minha aula desse assunto. Então qualquer número, aí eu peguei isso aqui, ó, o número 3. Ele é a mesma coisa que 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2, não é isso? Não é igual? Então, qualquer número inteiro ou natural também é um número racional. Então, se eu tiver aqui, aliás, aqui é o 3, né? Aqui é o 4. Se eu tivesse aqui menos 2 é a mesma coisa que menos 4 por 2, não é isso? Então, menos 2 é o número racional. Deixa eu ver se está gravando ainda. Então, pessoal, está aqui. O que são os números racionais? São todos os números que podem ser colocados em forma de fração. Então, se um número não puder ser colocado, ele não é um número racional. Ele é o que então, Ronilson? Ele é um número irracional. Então, o que é um número irracional? São todos os números que não podem ser colocados em forma de fração. Então, pessoal, se liga aí na dica do Ronilson. Número irracional são os números que não podem ser colocados em forma de fração. Vamos lá. Está aqui, ó. A letra π é muito conhecida na geometria. É a mesma coisa que aproximadamente 3,14. Raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 1,41 aproximadamente. Raiz quadrada de 3 é 1,73 aproximadamente. Então, número de Euler, partícula de Euler, não é isso? Então, assim por diante. Então, quando você dividir um número por outro e na calculadora ele não terminar, é porque esse número é irracional. Então, o que são os irracionais? São números que não podem ser colocados em forma de fração. Daí, isso aqui é chamado de irracional. Irracional nem está na programação, né? Mas eu vou te mostrar aqui. Irracional são todos os números que não podem ser colocados em forma de fração. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um quadrado, tá bom? Aqui nesse quadrado, nós temos os racionais, tá? E aqui os irracionais. Você percebeu que todo número inteiro natural também é um número racional. Então, todo número inteiro é um número racional. Tá bom? E todo número natural é um número que? Inteiro. Não é isso? Daí eu sei que o que não é racional é irracional. Ou seja, se eu fizer aqui a interseção entre os racionais e os irracionais, eu vou encontrar o conjunto vazio. Então, o que é, pessoal, a interseção entre os racionais e os irracionais? É o conjunto vazio, beleza? Então, tá aí. Essa aqui é o quadro que eu quis te dar uma ideia. Se eu tenho aqui o número 3, ele é um número natural. O 3 é um número inteiro e o 3 é um número racional, porque 3 é a mesma coisa que 6 sobre 2. Não é isso? Aí, se eu tiver o quê? Um número aqui. 1,32147, isso aqui não tem fim, e eu tenho aqui um número irracional. Então, o que é irracional? É o que não pode ser colocado em forma de fração. Agora, só para fechar, nós temos aqui a letra E, os reais. Os números reais, pessoal, nada mais é do que essa união aqui. Então, se eu tiver aqui a união entre os racionais, entendeu? E os irracionais, eu tenho os números reais. Então, os números reais é o que, pessoal? Nada mais é do que a união entre racional e irracional. Então, tudo aquilo que é racional ou irracional é um número real. Então, números reais é todo e qualquer número, à exceção dos números das raízes, né, de índice. Das raízes, olha, eu tenho aqui, ó, raiz de índice par com número negativo. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4. Raiz quadrada de menos 4 não é o número racional. Então, a raiz n, quando n é par e o radicando é negativo,
não pertence ao conjunto dos números reais. Vai pertencer ao último conjunto que não vai ser trabalhado por mim aqui, que é chamado de conjunto dos números complexos, beleza? Então não será esse aqui o nosso caso. Então, eu aqui, nesse momento, dei uma ideia para você sobre conjuntos numéricos. Então você não pode esquecer, caso caia na tua prova, conjuntos numéricos, você já sabe que poderá cair sobre números naturais, inteiros, racionais ou números o quê? Reais. Eu posso usar também aqui uma outra ideia. Aqui, ó, os naturais estão contidos, entendeu? Nos números inteiros, ok? Aqui o símbolo aqui, né? Os inteiros estão contidos nos racionais. E os racionais estão contidos nos reais. É uma outra simbologia para tratar da representação dos números do que? Dos conjuntos numéricos, né? Dois números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Tranquilo, pessoal? Eu também posso representar o conjunto dos números reais. Deixa eu ver se está gravando aqui. Eu posso representar o conjunto dos números reais na reta real. A reta real é isso aqui, olha só. É uma reta, onde eu boto aqui o número 0. Aqui seria 1, 2, 3, 4. Aqui seria menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora. Como você observa aqui, 0, 1, 2, 3, 4 são os reais. Quando eu pego tudinho, eu tenho os inteiros. Quando eu pegar, por exemplo, aqui 0,5, todos os meus decimais exatos, eu vou ter os meus aqui racionais. Quando eu pegar aqui a raiz de 2, que é 1,41, entendeu? Quando eu pegar todos os números, eu tenho o quê? O conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais poderá ser representado nessa reta aqui, chamada reta real. Do lado esquerdo os números negativos e do lado direito os números aqui, pessoal, positivos. Beleza? Então, olha só. Eu termino aqui a primeira parte, a nossa primeira aula sobre sobre conjuntos, como é que chama? A nossa primeira aula sobre conjuntos numéricos, tá bom? O assunto aí, o tema maior é conhecimentos numéricos. Eu vou dar sequência aí na nossa próxima aula. Vou estar tratando aí sobre regra de sinais, divisibilidade, fatoração, porcentagem. Então eu queria que você me acompanhasse, que a cada aula é mais uma emoção para você em todo o Brasil que está se preparando para fazer o concurso, quer dizer, a prova, o provão do Enseja. Lembrando só que é de graça, é do dia 7 ao dia 18 de